E aí, João? Oi, Kelly. Tudo bem, Johnny? Tudo bem com você? Tudo bom. Oi, pessoal. Como vocês estão? E aí, Johnny, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre aprendizado, né? Então, assim, não de uma forma filosófica, mas assim, da forma que a gente aprende mesmo. Nós, seres humanos, começamos lá, pequenininhos aprendendo. Vai falar um pouquinho a respeito disso. A gente já mencionou em outros vídeos, principalmente quando a gente respondia perguntas, né? De pais que às vezes se frustravam com os filhos, falando que tá tudo bem, que a criança vai acabar repetindo mesmo muitas vezes a mesma coisa, vai fazer a mesma pergunta muitas vezes. E eu acho que está ligado muito com o nosso processo de aprendizagem, né? Sim. A repetição, né? Isso. Sim, tá muito ligado. Então, e aí também para acompanhar a gente nesse vídeo de hoje, a gente vai trazer a opinião de uma profissional da psicologia também, o nome dela é Jaqueline Saraiva. Ela já esteve aqui no canal com a gente. E em breve estará presencialmente de novo, né, João? Com toda certeza. Estamos levantando isso aí. Sim, então vamos trazer uma participação dela e ela vai falar um pouquinho pra gente a respeito dessa questão do nosso processo de aprendizagem. Tá bom, João, vamos viajar aqui então. Bom, não só as crianças, mas nós também aprendemos através de repetições de um determinado comportamento, de uma determinada ação. Sabe aquela famosa frase, a repetição leva à perfeição? Pois é, a gente não precisa levar ela ao pé da letra, claro, porque perfeição mesmo eu me arrisco a dizer que não existe, mas a gente pode dizer que a repetição leva à aprendizagem. Mas quando a gente fala em repetição, não significa que todas as tentativas precisam ser exatamente iguais. Por exemplo, na escola, quando a criança está aprendendo a traçar a letra A, a professora pede primeiro que ela faça com o dedo, com giz, com tinta, caneta, vai fazer grande, pequeno, vai recortar, vai colar, por aí vai. Do mesmo jeito que você, né, adulto, que deve estar ouvindo, quando aprendeu a paquerar, por exemplo, você também variou. Uma hora piscou, uma outra hora falou oi, depois se aproximou, falou um tchau, pediu para um colega falar, né, com a pessoa. Foram várias tentativas. São dois exemplos extremos, só para simbolizar o quanto é necessário repetirmos e também errar. Porque quando erramos, temos a oportunidade de tentar de novo e de fazer diferente. Vamos repetindo até de fato aprender aquilo que está sendo ensinado. Por isso, quando você ver uma criança fazendo várias vezes a mesma pergunta, repetindo diversas vezes a tentativa de amarrar o sapato, é importante lembrar que ela está tentando e absorvendo informação a cada tentativa dela, portanto, ela está aprendendo. Primeiro agradecer a Jaque, obrigada Jaque, agradecê-la, né, João? Para quem não sabe, a Jaque é minha sócia aqui no consultório, né? Eu, como não atendo criança, e ela é mais focada nesse público, então a gente tem aí uma parceria aqui na clínica. E como ela falou, né? Ela vai repetir algumas vezes até que ela consiga fazer de fato sozinha, né? Esse, gente, ele é um processo neurológico. Tá? Esse processo que a Jaque colocou ali no áudio, que responde a pergunta do João, né? Qual a importância da repetição na nossa aprendizagem? Ele é um processo neurológico e é bom lembrar que não é só a criança, como ela falou no áudio, né? Adultos também passamos por isso, mas de uma maneira um pouco diferente. Então, o que acontece? Vamos imaginar aqui uma situação. Quando a gente nunca fez uma coisa, e a criança, a maioria das coisas que ela está fazendo, ela nunca fez, né? Então, quando a gente nunca fez uma coisa, vamos imaginar assim, sabe quando você vai abrir um caminho? Sei lá, João, tem um mato, né? E você vai criar um caminho naquele mato. A primeira vez que você passa por aquele mato, ele pode marcar que você passou, mas ainda não ficar muito bem delimitado que ali é um caminho.
que você precisa fazer para criar ali um caminho? Passar várias vezes. Então a gente vem com enxada, ou com rolo, ou faz um asfalto, ou seja, eu delimito. É isso que acontece no nosso cérebro. Quando a gente nunca fez uma coisa, é como se fosse um matagal que a gente vai ter que roçar tudo ele para criar um caminho, entende? E você passa por aquele caminho uma vez, mas ele não fica muito bem marcado, muito bem delimitado. Então, por isso que ela diz, olha, ela vai precisar fazer algumas vezes. Não é porque ela fez uma vez, e aí o adulto às vezes perde a paciência, né? Não é porque ela amarrou o cadarço uma vez, que na próxima vez que ela for amarrar, ela já sabe. Não é porque ela fez a letra A uma vez, por isso que o professor vai variando, como a Jaque falou lá na linguagem comportamental dela, né? O cérebro, ele ainda não sabe, aquilo não existe para ele, né? Então não é porque você leu a informação uma vez que você aprendeu sobre aquele assunto, entende? Então acho que com essa analogia dá pra gente ter uma ideia aí do que acontece e por que a repetição é importante, porque aí eu passo com o rolo, eu passo o asfalto, eu crio de fato um caminho, né? E isso precisa de muitas repetições. Se for fazer isso direto no pé, você vai ter que passar ali a pé muitas vezes até ali ficar marcado que tem pegada, sabe assim? Então é mais ou menos isso que acontece no nosso cérebro. Então assim, em termos neurológicos, quando a gente faz uma coisa pela primeira vez na nossa vida, né, não há uma conexão neural. Então é por isso que precisa da repetição. A criança vai esquecer. Porque o cérebro, ele é uma ferramenta que ele guarda uma ideia a partir da significação dele. Eu vou falar isso sem sair muito do tema, porque isso abre um espaço para outros assuntos, né? Por quê? Porque o nosso cérebro, gente, ele passa mais tempo no inconsciente do que no consciente. Em termos leigos, a gente fala na sociedade, mas você estava consciente, né? Não, quase nunca estamos conscientes. Por quê? Porque o cérebro, ele vê, vamos pegar o nosso exemplo do caminho. Ele vê o caminho uma vez, duas, três, ele meio que grava aquilo, só que a partir das experiências dele, das significações dele. Então, por exemplo, eu já falei aqui em outros temas que às vezes eu e você vê uma mesma situação, só que a gente dá um significado diferente, né? Porque ele guarda a partir do primeiro contato que ele tem com aquilo. Quando ele vai fazer coisas parecidas de novo, mas não iguais, ele não quer ficar consciente. Então ele busca a significação antiga, entende? Faz sentido, João? Porque como eu estou falando para o povo e eu estou tentando trazer um termo que não é muito usado por psicólogos, né? É mais da neuro. Mas é o processo neural, é isso que acontece. Eu entendi mais ou menos, tipo assim, ele quer economizar trabalho, entre aspas. Sempre. Então ele cria uma receitinha e se ele conseguir aplicar a receita, é melhor para ele. Exato, exatamente. Então o que acontece? Às vezes não é aquilo que está acontecendo, mas ele viu algo parecido e ele não quer ficar consciente, porque isso vai demandar a energia dele, né? O processo de aprendizagem ele é difícil e precisa repetir milhões de vezes, porque para ele guardar, ele tem que ficar consciente, sabe? Melhorou? Melhorou. Então, assim, como não há uma conexão neural, por que não há uma conexão neural? Porque não há sinapse. O que é sinapse? É a comunicação entre os neurônios, né? Então, se eu nunca vi aquilo, ele não sabe o que é aquilo. Né? Ele olha e ele não sabe, ele não consegue conversar, né? Os neurônios não conversam, ali é um caminho, lembra que a gente passou por aquele caminho várias vezes, então não há essas sinapses. Por isso, como que eu faço criar sinapses? Pela repetição, entende? Acho que agora ficou mais claro, né? Isso, ficou. É por isso que quando a gente está na escola, o professor sempre procura dar um exemplo para facilitar o nosso cérebro encaixar a receitinha. Porque aí ele faz sinapses. Ele faz a comparação e consegue entender melhor. Exatamente. Entendi. Então, tem uma outra questão também que ela falou que eu achei super interessante. Que ela falou não só as crianças, mas todos nós. Uhum. E ela citou a questão de aprender a paquerar e tudo mais, né? Uhum. E isso me lembrou de uma situação de um colega amigo meu que trabalha
numa escola, Tá. e ele tem alguns estagiários nessa escola. E assim, a gente está falando de crianças que estão no terceiro ano do ensino médio, então adolescentes, né? Sim, jovem, né? Adolescentes ali que estão quase chegando à maioridade, mas a gente sabe que maioridade não quer dizer muita coisa. Pro cérebro é 25 anos, viu, gente? Não é 18. Aí, beleza. E ele reclama para mim às vezes que ele precisa repetir a mesma coisa para ele várias vezes. Fica sem paciência. E que eles são maiores, eles não são crianças. E às vezes ele fala, eles já erraram nisso aqui, eu expliquei que estava errado e erraram de novo. E eu comecei a associar, agora na hora que ela estava falando, com isso, porque a gente tem a ilusão de que só a criança precisa aprender. Exato. E assim, veja, ele... Por exemplo, eu não sei se é o caso do teu amigo, mas normalmente o professor ele fica dando uma mesma matéria. Então o cérebro dele, aquilo ali é um caminho que ele faz, consciência para quê? Ele faz aquilo ali dormindo. E ele parte do princípio de que o outro, e aí aqui eu tento não sair do assunto, João, mas não dá. Lembra que o outro, ele vê a vida através da lente dele, então ele está falando dele. Para ele que tira aqueles assuntos de letra, é óbvio, fácil e rápido, e como assim você não lembra? Mas lembra lá que a pessoa ela ouviu a informação. Esses alunos ouviram a informação. Então, não só adolescente, João, nós também. Eu sei sentar aqui e falar de psicologia, de comportamento humano. Uma outra lidinha que eu dou, eu consigo relembrar algumas coisas, né? Me atualizar e tal. Agora, se eu sair daqui e começar amanhã uma faculdade de direito, de engenharia, vai acontecer o mesmo no meu cérebro, né? Então, se o professor falar para mim uma vez lá, como que tem que fazer um prédio na engenharia civil, ou as questões elétricas, eu não vou lembrar porque esse professor falou uma, duas vezes, porque o meu cérebro não conhece nada disso, entende? Então, o adolescente também passa por isso. Então, assim, precisa consolidar, né, a informação. E aí, aqui, João, eu vou fazer um parênteses aí que pode ajudar o seu amigo para falar de adolescente, utilizando a dificuldade que o professor enfrenta hoje, mas não é só do professor, é do jovem também. Nós estamos vivendo um momento em que nós temos muitas informações, né? Então, esse aluno, ele tá lá vendo a aula do teu amigo e às vezes ele tá com o celular na mão e às vezes o colega tá falando na sala, né? Então, tem muita informação acontecendo, né? Eu sei que o ambiente sempre teve, o celular é uma coisa do agora. Às vezes ele sai dali da aula e ele já sai com o celular na mão lendo um monte de coisa. Veja, esse adolescente, ele tem muita informação, mas ele não tem nada consolidado. Ele não tem conhecimento de nada, uma vez que é assim que o nosso cérebro vai precisar fazer para consolidar. Então hoje o professor tem que ser mais repetitivo ainda do que ele sempre foi, se ele quiser que o cara entenda um pouquinho daquilo. Porque tá muito fácil para perder o foco, entende? E o cérebro, ele depende disso para ele aprender. Então assim, pode ser chato para quem já sabe. Não vou nem dizer que para o adulto, né? E adultos, repitam. Sabe a criança, João, quando eu lembro os gêmeos quando eles eram crianças, menor, bem pequenininhos, eles amavam a Peppa, a porca, né? Como diria o Edson, essa porca. Beijo pro gêmeos e pro Edson, que é um amigo meu também. E eles viam aquilo o dia inteiro. Eu chegava lá no meu irmão e falava pra minha cunhada, eu não aguento mais. E o dia inteiro. Por quê? Porque eles estavam aprendendo, né? Dois cérebrozinhos sem nada, nenhuma sinapse, nada. E precisa de muita informação igual para sedimentar, sabe? Então é chato pra gente que sabe, a gente fica sem paciência, a gente briga com eles às vezes injustamente. Tem pai e mãe que bate, já que deu o exemplo do cadarço, a criança não consegue amarrar, bate. Ou então abaixa e amarra para a criança, porque tem que ir, porque tá com pressa, porque não tem tempo para isso. E aí o que você está fazendo? Você está impedindo o seu filho de se desenvolver, você está atrapalhando o desenvolvimento dele. Tudo que vai envolver criança, a gente precisa ter mais tempo, menos pressa, permitir que eles errem, que eles façam de novo. Tem um vídeo muito bom aí pelas redes, que eu acho que foi você que me mandou, né, João? Daquele suco, a criança tentando acertar o copo no suco, e o suco caindo, gente, voando suco para todo lado. Primeira coisa que o adulto pensa é, nossa, vamos limpar, né, tira isso.
Não, a criança precisa disso. Mas vê se a gente quer passar por esse processo todo, né? Então é chato para nós. E tem mais um ponto importante para a gente finalizar em relação à repetição e ao nosso cérebro, né? Isso também tem a ver com o nosso humor, né? Para nós aqui da saúde mental, tem a ver com processos ansiosos, porque o que acontece, gente? A gente fala hoje na área da psicologia e da neuro, que esses 2-3 anos de pandemia, eles foram extremamente estressantes para o nosso cérebro e adoecedor para nós. Junto aqui entre psicólogos, a gente fala que provavelmente nós vamos ficar anos tratando os danos causados por esse período, que agora pode não parecer tão claro para quem está aí ouvindo. Por quê? Porque o cérebro, ele não é bom para ele ficar tanto tempo com tanta incerteza. Por que não é bom? Porque ele é esse ser aí que precisa, ele aprende rápido, ele guarda, ele fala, pronto, agora eu já posso desligar. E um momento como a pandemia não deixa ele desligar. O que acontece com a pessoa ansiosa? Ela está sempre com medo do que vai acontecer amanhã, medo do desconhecido. Então esse cérebro, ele não fica muito tempo inconsciente, né? E ele é um órgão que ele foi criado dessa maneira e foi se comportando assim, né? Não sei se criado é a palavra certa, mas ele está acostumado que o comportamento seja esse, né? Ele aprendeu, ele fez as sinapses dele, guardou inconsciente. Períodos como esses últimos nossos, muito ansiosos, tem uma influência direta no nosso humor, né? Quando a gente fala de criança, a criança também passa por isso. Então, quando ela está aprendendo aquele monte de coisa, ela depende da repetição, porque quanto antes ela pegar e ela entender, antes o humor, ela aprende a regular o humor dela, né? Ela aprende a descansar. Agora eu aprendi. Então, o mundo meio incerto para o nosso cérebro, ele é muito difícil e ele é adoecedor. Então, não é só porque ela vai aprender e vai facilitar a vida dos pais, também tem a ver com a saúde mental dela. Então, repetir é muito importante para o jovem também. E lembrar que isso é como acontece em todos os cérebros, mas assim, tempo de aprendizagem, meios, que é o que a Jaque falou, daí varia o comportamento para ver, muda de pessoa para pessoa, né? Então tem aquele adolescente que pega mais rápido, aquele que demora um pouco mais. E é papel do professor compreender tudo isso, é papel das famílias compreender tudo isso, né? Então é bom colocar essa parte aí. Então, eu acho que o principal motivo, quando a gente foi fazer isso, quando eu pensei nesse vídeo, você falou, pede pra Jaque gravar uns áudios, participar com a gente e pensa nos temas legais. E esse tema me veio na cabeça porque o que eu mais escuto é pai reclamando que a criança ainda não aprendeu a fazer X coisa, não aprendeu a fazer tal coisa. E às vezes, quando o assunto é adolescente, é pior ainda, porque daí parece que o adolescente tem a obrigação de saber. Ele não é criança. Né? É esse que é o discurso, ele não é criança mais. E eu vi a Jaque, não sei se foi a Jaque agora, mas é que eu sigo muito psicólogo, né? E aí, mas eu acho que foi a Jaque, sim, dela falando assim, se eu não bater na criança, como que ela vai aprender? E ela fala assim, a mãe me perguntou como é que ela vai aprender, o que eu faço? Aí ela responde, não faz nada, porque você erra todo dia. Não foi a Jaque não, foi um Instagram de neuro. Foi? Acho que neurocompatível, põe aí, Júlio. Tá. Foi nesse Instagram, eu também compartilhei isso aí algumas vezes. E ela falou, não faz nada, porque você erra todo dia e ninguém bate. Ninguém bate em você, cara. Então, tipo, tem muita criança que é agredida injustamente, tem muita adolescente que também quando não é fisicamente, é psicologicamente. Sim. E eu vou falar de uma experiência pessoal. Eu só fui aprender a amarrar meu sapato quando eu já era quase um homem adulto, assim, nos 18 anos. Tá. Porque quando eu era criança, a minha mãe não tinha muita paciência para me ensinar a amarrar o sapato. Ela amarrava. Ou ela amarrava o sapato pra mim, ou eu escondia o cadarço dentro do tênis e ia sem amarrar. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui aprendendo a amarrar o sapato. No seu tempo, No meu tempo, porque a minha mãe, no tempo dela, não dava, entendeu?
Então, e aí a gente tá falando de uma coisa simples, como amarrar o sapato. Mas pode ser traumático. Mas a gente aprende muita coisa com os pais. Não é só coisas assim, tipo amarrar um sapato. A gente aprende como se comportar, amor próprio. Como ser violento. Como ser violento. Mas aí você já tá entrando no nosso próximo vídeo, João Pedro. Sim, não, mas aí então deixa pro próximo vídeo. Que a gente tem a Jaque de novo, já vamos dar um spoiler. Sim, eu acho que eu só queria falar assim, vamos ter paciência, porque tanto adulto, como adolescente, como criança tá aprendendo. Sim, com certeza. Certo? Temos um vídeo? Temos. Jaque, muito obrigada. Obrigada, Johnny. Até semana que vem. Para quem tá aí pelo Spotify ou aqui pelo YouTube, segue a gente nas redes sociais, curte o vídeo para nos ajudar. Um beijo e até a semana que vem. Tchau, gente. Tchau, Johnny. Tchau, Kelly.